Vai convidar o seu Daniel Strobel, então, que já está aqui conosco, que é diretor do Grupo Strobel, para a gente falar um pouquinho sobre uma pauta muito interessante, né? Que está em voga aí no setor do agronegócio e começou a estar em maior evidência a partir da questão da crise dos produtos químicos, né? Na produção de grãos. Então, os biológicos aí fazem parte, né, seu Daniel? Seja bem-vindo, bom dia. Fazem parte aí do conceito da agricultura moderna e vem ganhando cada vez mais espaço na produção de grãos, pois eles possibilitam uma redução de até 70%, né, do investimento em relação aos químicos, são mais saudáveis e sustentáveis. Seu Daniel, conte um pouquinho para nós como está sendo essa experiência com o uso de biológicos na produção de grãos, né, trigo, milho e soja, na sua propriedade. Bom dia, um prazer especial estar aqui no teu programa. Um bom dia a toda a comunidade que ouve e que participa através do Face. Na verdade, o uso de biológicos está crescendo dentro da propriedade, está crescendo dentro do Brasil, numa taxa de 25% ao ano. É o que mais cresce, é o consumo de biológicos em todo o Brasil. É um caminho sem volta e os benefícios são inúmeros. A gente já está trabalhando há 4 anos dentro da propriedade, está percebendo diminuição de custos muito grande, também está percebendo um retorno do equilíbrio biológico, isso que é muito importante. Começam a surgir os inimigos naturais de todas as pragas. Então, com o uso constante de biológico, redução de produto químico, aqueles indivíduos que são benéficos, são inimigos naturais, estão retornando e estão predando aquelas pragas. Então, além de usar produto menos nocivo à saúde, as entradas são menores porque estamos proporcionando o retorno ao equilíbrio. Seu Daniel, o senhor tem aí um trabalho com recuperação de solo, com biológicos, né, de muito tempo, e especificamente os biológicos o senhor citou agora há 4 anos. Quando que o senhor se deu conta na sua propriedade, que é aqui localizada no interior de Panambi, que era necessário investir nessas técnicas? Há muitos e muitos anos atrás, eu sou tradicional, eu sou uma pessoa que mudo muito pouco a minha vestimenta, mas a minha maneira de usar, de trabalhar a agricultura, muda todo dia, muda todo ano. Então, eu já tenho 35 anos de agricultor, eu participei do processo de plantio convencional, participei da criação do primeiro Clube Amigos da Terra de Panambi. Então, aquele ímpeto de estar mudando, porque tu está percebendo que alguma coisa não está muito legal, não está 100%, está causando prejuízo, seja econômico, seja ecológico, seja de que forma que for, me traz uma inquietude e eu vou procurar respostas. Então, desde a participação do clube, lá em 89, depois a gente teve a possibilidade de participar da Federação Brasileira de Plantio Direto desde 92 até hoje, e muitas viagens, e depois conheceu o grupo de agricultura sustentável. A gente começou a perceber que tinha bastante pessoas que tinham a mesma inquietude, a mesma procura por uma agricultura mais equilibrada, menos nociva, mais rentável e com maior estabilidade. Então, aí a gente começou a ver que o plantio direto é bom, é uma coisa ótima, mas ele precisa estar dentro de um sistema. O sistema de plantio direto, quando implantado e conhecido, o que é sistema realmente, que tem vários alicerces, várias necessidades, como rotação de culturas, rotação de cultivos, mix de produtos, procurar imitar muito a natureza nos ensina muita coisa, né? Dentro de uma mata você vai perceber que tem
no mesmo metro quadrado 10 espécies diferentes de árvores ou de arbustos. Então, essa biodiversidade a gente está trazendo, não nessa forma tão complexa como é na mata, mas tentando trazer uma biodiversidade para dentro da lavoura. E essa biodiversidade, então, nada mais é do que no mesmo tempo cultivar 8 a 10 espécies diferentes, que vão trazer exudatos diferentes, vão trazer raízes diferentes, reciclagem diferentes, então, que começam a bioativar o solo. A bioativação do solo nada mais é do que proporcionar vida ao solo. Quando eu tenho vida ao solo, que eu procuro ter o equilíbrio é a chave fundamental para tudo, equilíbrio. No momento que você tem equilíbrio, você não tem patógenos nocivos, você não tem doenças, você deixa a tua planta mais resiliente a patógenos, a clima, a estresse. Então, a verdade de tudo que a gente procura há muitos anos e muda constantemente, inclusive com outras ferramentas, outras maneiras de agir. Agora, nesse momento, a gente está entrando com pó de rocha, é uma substituição gradativa de adubo químico, visando também olhar o lado econômico, que os fertilizantes subiram, mas muito mais por uma questão de equilíbrio. O equilíbrio, para mim, é a chave fundamental da agricultura, porque um pó de rocha, ele tem traços de todos os elementos, mas tem uma tabela periódica inteira. E isso traz equilíbrio. Nós fomos educados, ensinados que a planta precisa comer NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Isso é uma grande, uma aberração, uma mentira. A planta precisa de NPK e um monte de outra coisa. Então, esse tipo de equilíbrio a gente está procurando constantemente e isso traz resultados. Muito bem. Seu Daniel, eu me lembro que o senhor comenta sempre da tríade, né? Químicos, físicos e biológicos. E quando eu cuidava só da parte química do meu solo, eu produzia 50 sacas por hectare lá de soja. Depois comecei a cuidar dos aspectos físicos e aumentei para 70. E agora, com os biológicos, estou chegando a 90 sacas por hectare. Gostaria que o senhor comentasse um pouco dessa questão dos benefícios do uso dos biológicos, dos resultados, enfim, e como o senhor faz para preparar tudo isso, porque hoje o senhor faz on-farm, o senhor tem uma biofábrica dentro da sua propriedade, né? E requer uma série de cuidados para que tudo dê certo, porque o biológico tem um manejo muito específico. Então, para quem está nos escutando, né, como que ele pode pensar em adotar os biológicos dentro da sua propriedade? Começando pelo equilíbrio químico que a gente persegue, todo mundo persegue, a agricultura de precisão é uma excelente ferramenta que veio para ficar. E a agricultura de precisão nos ensinou, nos trouxe resultados que nos surpreendem, porque se tu observar os equilíbrios químicos, a percentagem e as relações entre os elementos, tu vai perceber que dentro da tua propriedade tem glebas que têm menos teores, mas produzem mais. Como? Como que tu explica um negócio desse? Aí tu vai perceber que aquela gleba que tem menos teores e produz tanto quanto ou mais, tem mais matéria orgânica. Opa, mas que negócio é esse? Então, onde eu tenho mais matéria orgânica, eu tenho menos elementos, o que eu tenho ali? Eu tenho vida, exatamente. Então, se percebe que, além dos atributos químicos que devem ser perseguidos, eu preciso olhar os biológicos, porque a agricultura de precisão me ensinou, me trouxe esses números, que não adianta só perseguir os fatores químicos. Além disso, tem os fatores físicos. Você não pode ter um solo adensado, você não pode ter um solo que não tem permeabilidade, que dificulta o crescimento da raiz. E isso se faz através de mix de cultivos, várias raízes diferentes, explorando o solo, permitindo que a planta seguinte, então, se estabeleça
com mais facilidade e vigor. Não gaste tanta energia para se estabelecer, mas já gasta energia em produzir. Aí você tem equilíbrio físico e depois o biológico, que mostra um incremento muito grande de produtividade. E o equilíbrio biológico nada mais é do que uma soma de fatores que você tem que olhar o todo. Toda vez que você entrar com um fertilizante químico, cloreto de potássio, você está botando cloro na tua área. Você está botando um biocida. O potássio é necessário? É necessário. Mas quais são as outras fontes que eu posso utilizar? Com a ureia, acidifica o solo. Eu tenho que botar mais calcário. Mas quais as outras fontes que eu posso, as alternativas, ferramentas que eu posso usar? Então, para milho de sequeiro, por exemplo, se você fizer um cultivo de ervilhaca antecedendo o milho, uma ervilhaca é capaz de produzir tanto nitrogênio para essa cultura do milho, produzir 200 sacas por hectare sem adicionar um pingo de nitrogênio ureio químico. Então, essas ferramentas, esse equilíbrio que se busca. Quanto menos entrada de insumos, usar o raciocínio lógico, usar a natureza, usar as ferramentas que tem dentro da propriedade, mais sucesso tu vai ter. Muito bem. E em relação, então, seu Daniel, à biofábrica, né? O que o senhor tem instalado? O que é essa biofábrica? O que o senhor tem instalado lá? Quanto o senhor produz? Como é que o senhor faz para fazer as aplicações? Conta um pouquinho para quem está nos escutando e nos vendo aí, como é que o senhor faz todo esse manejo, porque pensar em biofábrica é uma coisa nova ainda, né? Aqui para a nossa região. Acho que o senhor é um dos únicos aqui na nossa região que possui dentro da propriedade uma biofábrica, né? Isso que eu ia comentar agora, eu não sabia. A questão da biofábrica, e eu acho que muitos não sabem, não têm esse conhecimento, e estou muito curiosa também para entender como que funciona essa inovação dentro lá do grupo Strobel. Bom, a biofábrica surgiu da necessidade de usar produto biológico. O produto biológico não é invenção minha, não é um bicho de 7 cabeças, ele está presente na natureza. A Embrapa já isolou mais de 1.500 bactérias e fungos. Então, existe bactéria e fungo para tudo que tu imaginar. Se existir uma praga, tem uma doença que controla essa praga. O porquê da biofábrica é que o produto biológico comercializado, pronto, ainda é muito caro, muito caro. Ele se torna mais caro do que utilizar um produto químico. Mas no momento que eu pego uma cepa, uma mãe de Bacillus thuringiensis, por exemplo, e multiplicar em casa, no custo total, de um inseticida qualquer que eu tivesse lá R$50 de custo por hectare, quando eu utilizo a minha biofábrica e multiplico em casa esse mesmo Bacillus thuringiensis com a cepa, a alimentação, a oxigenação, o mexer e a turbulência que é necessária, a temperatura necessária, eu faço um produto que me custa R$5 por hectare. Então, em vez de gastar 50, eu vou gastar 5 e vou ter a mesma efetividade. Então, esse que é o grande negócio da biofábrica, é multiplicar cepas que eu digo são indivíduos mãe, Bacillus thuringiensis, Bradyrhizome japônico, etc. e tal. Eu poderia citar uns 15 nomes aí, rapidinho, de bactérias que se multiplicam, que trazem essa mesma eficiência que um químico, só que com um custo bem mais barato. E aí eu consigo usar produto biológico porque eu consigo multiplicar dentro da propriedade com um custo infinitamente menor do que a indústria me oferece. A desvantagem que eu tenho dentro da propriedade, da fábrica, é que é um produto que é perecível. Eu tenho que fabricar e usar. Quando eu busco um produto da prateleira, mesmo biológico, ele tem um período de uso, um período de carência de 6 meses, por exemplo. E o meu produto, eu tenho que
fabricar e utilizar ele dentro do prazo de 10 a 20 dias. Então, isso é só uma questão de organização. Como eu vou monitorando a lavoura constantemente e observando a evolução, tanto de praga como de patógenos ou de doenças, e vou sentindo a necessidade de produto A, B, C, D, quando existe a necessidade de utilizar, logo se fabrica. E a fabricação é muito rápida, 48 horas tu está com o produto pronto. Então, diminui os custos na propriedade, mas também exige um planejamento maior da propriedade, né? Então, porque já que existe poucos dias de validade, né, do produto, então tu tem que desenvolver e logo na sequência aplicar. Exatamente, por isso que a gente precisa ter um monitoramento da lavoura constante. Não é mais olhar a lavoura de semana em semana, mas de 2 em 2 dias. Tu tem que estar com o time na ponta. Mais um ponto que vem ao encontro de tudo que nós estamos falando hoje, na questão de não é só um foco, é um conjunto. Todo um conjunto. O produtor só vai poder respirar quando o produto estiver com o consumidor final, no caso, né? Com o seu consumidor, né? E, na verdade, ele já vai estar preparando a próxima safra, né? Exato. Quando isso ocorrer. Então, na verdade, ele não tem nenhuma janela aí de descanso, né, seu Daniel? Não tem descanso. Fora a questão do clima, que a gente sempre fica muito apreensivo em relação a isso, e os biológicos também tem muito a ver com o clima, né, seu Daniel? Tem que ter um clima apropriado para aplicar. São seres vivos, tu vai aplicar ser vivo. Então, a própria aplicação tem que ser noturna. As bactérias são muito sensíveis à luz solar, então ela tem que ser instalada à noite. A aplicação de dia não funciona, tem que instalar à noite. Aí no momento que ela está no ambiente, a luz do sol do próximo dia já não tem problema nenhum, porque ela já está instalada, ela já achou o espaço dela. Mas a aplicação de dia com o raio ultravioleta mata ela. Então, ela passa para aplicação à noite. Aplicou à noite, tranquilo. Ela já vai achar o ambiente, vai se estabelecer e o sol não tem mais atividade nenhuma sobre ela. A questão de umidade relativa do ar. Agora nós estamos num período de estiagem muito grande. Já de manhã a umidade do ar está na faixa dos 10, 20%. Já não é um ambiente propício para biológico. Essas coisas tem que cuidar. A gente se apaixona por biológico, etc. e tal, mas não vai dizer que nunca mais vai usar um químico, não é verdadeiro. Existe uma aplicação compartilhada, que pode ser usada também, biológico e inseticida. Um complemento. Com complementos, no mesmo momento. Muito bem, então, seu Daniel, resumindo aí para o nosso produtor que está nos escutando em casa e está pensando em aderir à prática dos biológicos no seu dia a dia, o que o senhor diria para ele? Qual a dica que o senhor deixaria? Ou, melhor, as dicas que o senhor deixaria para ele? Quem não usou, vai usar. Eu tenho certeza disso. Não sei se vocês repararam, mas há 6 meses atrás foi aprovada uma série de ativos novos pelo Ministério da Agricultura. Se fez um escândalo na mídia, que o governo brasileiro estava aprovando a entrada de inúmeros ingredientes ativos novos, proibidos em outros países, e não sei o quê, ninguém foi olhar que tipo de ingrediente novo estava sendo aprovado. 40% deles era genérico do que já tinha. Então não entrou nada. E os outros 60% são produtos biológicos. Todas as grandes empresas, Bayer, Bayer, etc. e tal, que tem uma gama de produtos químicos, já tem produtos biológicos registrados, cadastrados, pronto para entrar no mercado. E o consumidor, a comunidade está exigindo que a agricultura seja um pouco diferente, e a gente percebe isso. Eu participo de
Há vários anos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí, há vários anos do Conselho Municipal do Meio Ambiente, então a gente tem uma interação na sociedade, a gente viaja, a gente tem participação no Grupo de Cultura Sustentável, e todo dia está sendo bombardeado que a agricultura usa e abusa, e isso está mudando, está sendo, por um lado, um estímulo para as pessoas mudar. E eu mesmo tenho percebido na vizinhança que muitos que nem sequer se falavam já estão optando, estão usando, não de maneira total, mas de maneira parcial, começa a entrar, começa a validar, olhar e observar e experimentar, e está mudando, está mudando. Há pouco tempo atrás, falar em biológico, nossa, isso é coisa de horta, isso é coisa de pequena agricultura, é coisinha que não funciona. Hoje já não existe mais essa mentalidade, está correndo livre, leve e solto, e é o mercado que mais prospera, mais cresce dentro do Brasil, é o mercado de produto biológico, com certeza. O senhor acha que o produtor ele vai começar a ser mais valorizado por essas boas práticas num futuro bem próximo? Não, ele não vai ser mais valorizado. Mas que o comprador vai observar muito. Então, o comprador dita as regras. Então, se você não está dentro do perfil, cai fora. Então, a pessoa pode escolher comprar, a China vai escolher do Brasil comprar um produto que não esteja agredindo o bioma amazônico, que não esteja usando tal e tal coisa. Então, esse tipo de observação cada vez vai mais forte. Então, ele vai deixar de comprar daquele local onde usa tal e tal ingrediente ativo, que não mais interessa e compra desse. Então, aquele produtor ou aquela comunidade vai ficar de fora. Vai perder mercado. Vai perder mercado. É diferente um pouquinho da dita agricultura orgânica, que tem lá o tomate orgânico no balcão, etc. e tal, que paga um pouco mais, mas, na verdade, o mundo não consegue pagar mais pelo alimento. Ele vai pagar da mesma maneira, mas ele vai pedir um alimento limpo. E se tu não está dentro do esquema, sai fora. E é simples. Muito E bem. a agricultura orgânica, tomate orgânico, pepino orgânico, isso não existe. Porque não tem escala. Isso é para poucos. Sim. Isso é para aquela pessoa que tem um poder aquisitivo muito grande, que Sim. pode pagar. Atinge uma parcela muito pequena Muito da pequena. sociedade, né? Então, Infelizmente. então, na verdade, a agricultura em escala está se adequando, está se aperfeiçoando e está se tornando, com o passar do tempo, usando mais produto biológico, e está percebendo que a resiliência das plantas, a necessidade de produzir uma planta automaticamente mais saudável, te induz a usar menos produtos sobre ela. Isso para se extrapolar para um ser humano, vamos supor assim, uma pessoa que se alimenta de maneira adequada, faz exercício, não é sedentária, etc. e tal, ela adoece menos. E esse princípio está sendo usado na agricultura. Se uma planta adoece menos, usa menos químico, vende mais fácil. Exatamente. Esse vai ser o mundo daqui para frente. Muito bem, então, seu Daniel, a gente agradece a sua participação, né, a sua contribuição, compartilhando conhecimento sempre. Deseja aí que o senhor siga nesse propósito de produzir cada vez mais e melhor, né, com as boas práticas, que é algo que vocês já fazem há muito tempo e com certeza é um orgulho para a sociedade e para a região. Só temos a agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. E se alguém quiser aparecer lá na propriedade, olhar, conhecer a biofábrica, que não é um bicho de sete cabeças, mas tem suas